Muito bem. Então, aqui é um breve histórico da Copervet. A Copervet, ela é o braço veterinário de uma empresa que se chama Copermed, que é responsável pela importação e distribuição de insumos, mas para a indústria, tanto a indústria farmacêutica, tanto humana quanto veterinária. Então, a Copermed vende produtos para laboratórios aqui, como está citado aqui, para CIMED, EMS, União Química, e na parte veterinária, Vetinil, Butfar, Morufino, tá? Então, a Copermed não trabalha com a manipulação veterinária, tá? Isso, então, a Copermed surgiu no mercado em 2007. Em 2013, se observou um fortalecimento das farmácias de manipulação exclusivamente veterinárias. Já existiam farmácias de manipulação, né, como a gente chama, farmácias magistrais veterinárias, já desde 2008, 2009. Mas 2013 foi um ano divisor de águas para as farmácias de manipulação. Surgiram várias empresas exclusivamente veterinárias, tá? Todas essas farmácias de manipulação veterinária, elas têm que ter um cadastro pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA, né? Famoso MAPA, que às vezes dificulta bastante a vida das farmácias, tá? Em 2014, surgiu a Copervet, braço, então, veterinário da Copermed, para vender insumos somente para farmácias magistrais, tá? Então, é diferente da Copermed, que já está focada na indústria, tá? A Copervet, ela é focada nas farmácias magistrais e é a primeira distribuidora 100% dedicada ao mercado veterinário, tá? Agora, em 2021, vocês sabem como o mercado magistral veterinário crescendo, várias farmácias aparecendo, né? Inclusive, assim, a magistral é uma farmácia que ela está no mercado desde 1975, tá? Né? A magistral, em nome da Letícia, que nos convidou aqui, eles estão no mercado magistral desde 1975. E a parte veterinária começou em 2016, tá? Então, eles já estão há anos aí no mercado e crescendo muito, né? Então, vamos lá. Eu estou com uma dificuldade para mudar. Muito bem. O que a Copervet faz? Rapidinho, tá? Como eu estava falando, a gente trabalha desde as bases inertes. Então, por exemplo, a gente vende a base do biscoito, a base da pastoral para as farmácias incorporarem os princípios ativos. A gente trabalha com anti-inflamatórios, com antibióticos, quimioterápicos. Aí tem uma linha de flavorizantes, palatabilizantes, a gente trabalha com embalagens, como eu falei, seringas, cápsulas e uma série de ativos, tá? O nosso portfólio tem mais de 200 produtos, então tudo isso está disponível para as farmácias de manipulação, certo? Muito bem. Hoje eu vim falar sobre o Ovopet, tá? O Ovopet é um produto que é de distribuição exclusiva nossa, né? Da Copervet, relativamente novo no mercado, e é um produto muito interessante que a gente consegue, usando somente esse produto, a gente consegue tratar e ajudar algumas patologias, tá? Então, vou falar aqui um pouco para vocês, tá? Esse é o nosso garoto propaganda, Richard Rasmussen, não sei se vocês conhecem, ele é o garoto propaganda do Ovopet. O Ovopet, ele nada mais é do que essa membrana da casca do ovo. Não sei se dá para ver bem, essa foto é incrível, inclusive é a mão da nossa responsável técnica, a nossa farmacêutica responsável técnica, a Mayra, e essa foto eu acho ela incrível, porque
a gente vê que isso daí é coisa que a gente joga fora, né? Isso aí vai para o lixo. E algum maluco resolveu pesquisar qual era a formulação, qual era a composição da casca do ovo e da membrana do ovo. E descobriu que essa membrana do ovo ela é riquíssima em proteína. Basicamente, 90% dessa membrana do ovo é composta por proteínas e aminoácidos. E é isso que a gente vai falar aqui. Muito bem. Agora, como é que eles produzem? Né? Eles pegam essa casca do ovo com a membrana, né, que vai ser descartado. E aí é um processo bem simples, na verdade, que não tem adição nenhuma de produtos químicos, tá? É uma moagem, filtragem com água e secagem, é só isso. Óbvio que o fabricante, eles não mostram para a gente como que é o maquinário que faz isso, porque isso é o segredo deles, né? É um dos diferenciais desse produto, é exatamente esse meio de extração. Então, realmente não é uma coisa que é aberta para nós, né? Muito bem. Vamos lá. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a composição do ovo PET. Então, tudo isso daqui são os componentes, a maior parte dos componentes do ovo PET. Vale lembrar que eu acho super interessante, o ovo PET não tem colesterol, tá? Então, não tem problema para bicho com hiperlipidemia, tá? Pode suplementar sem problema algum. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada componente separadamente. Então, vamos começar aqui pelo... Isso aqui, HA, dá para todo mundo ver a minha setinha? Letícia, dá para ver a minha setinha aqui? O HA é o ácido hialurônico, tá? Então, o ovo PET tem 3% de ácido hialurônico. É um ácido hialurônico de alto peso molecular. Existe o de baixo peso molecular também, mas a gente utiliza esse de alto peso molecular que ele vai ser diretamente absorvido pelas articulações, tá? Esse ácido hialurônico, o que é muito interessante, eu sempre faço uma comparação, a Letícia já ouviu isso daí, que o ácido hialurônico, ele é como se fosse uma árvore, tá? Então, é uma árvore para que o sulfato de condroitina, que funciona como as folhas, se ligue no ácido hialurônico, tá? Então, o ácido hialurônico seria o caule dessa árvore e o sulfato de condroitina seriam as folhas. O ácido hialurônico mais o sulfato de condroitina, a gente já está vendo aqui que ele já apresenta 2% de condroitina também, tá? Que é condroitina sulfato. Então, o ácido hialurônico junto com a condroitina, eles vão, então, aumentar a viscosidade do líquido sinovial das articulações, né? Então, o ácido hialurônico ele é responsável por fixar a água. Então, ele puxa a água para dentro da articulação e, com isso, melhora a viscosidade do líquido sinovial, ok? Muito bem. A condroitina a gente falou aqui, ela também é responsável por fixar a água junto do ácido hialurônico. Ele tem também 1% de lisozima, que é uma enzima que tem algumas ações muito importantes, como, por exemplo, tem uma ação anti-inflamatória, tem uma ação antioxidante e uma ação bactericida também, tá? Aí nós temos 22% de colágenos, tá? Esses colágenos, a gente tem principalmente o tipo 1, tipo 5 e tipo 10. Deixa eu voltar aqui um slide, não, vamos voltar aqui, que a gente fala até aqui, né, os tipos de colágeno. As pessoas sempre me perguntam, mas tem colágeno tipo 2? Tem numa concentração muito baixa, mas principalmente colágeno tipo 1, tipo 5 e tipo 10, tá? Esses colágenos,
Então, só um minutinho, por favor, que eu estou vendo uma coisa aqui que deu um pau. Muito bem. Esses colágenos, a função deles vai ser conferir resistência às articulações. Então, vocês imaginam que o colágeno conferindo resistência à articulação, junto com uma melhora desse líquido sinovial, melhora da viscosidade desse líquido sinovial, a gente tem uma melhora da qualidade da função dessa articulação, certo? O que é muito interessante é que todos esses produtos, esses componentes que a gente está vendo aqui são proteínas, tá? Então, essas proteínas, elas são quebradas também em aminoácidos, então aminoácidos essenciais e não essenciais, e a gente tem uma coisa muito interessante que nós temos principalmente os aminoácidos cisteína e prolina. A cisteína, ela é precursora da glutationa, que é uma enzima antioxidante e que, por sua vez, é precursora da queratina. Então, vocês já começam a pensar que, além da função sobre as articulações, pode ter função sobre a pele, certo? A prolina, só um minutinho, por favor. A prolina, ela é muito interessante porque ela é um aminoácido que vai estimular a própria produção endógena de colágeno, estimulando a cicatrização dos tecidos. Óbvio que essa cicatrização não é uma coisa, não é um local específico. Então, todos os tecidos do organismo que precisarem de cicatrização, esses aminoácidos vão agir, ok? Muito bem. Vamos seguir aqui. O ovo PET tem 25% de elastina, então que vai conferir resistência e elasticidade para ligamentos, tendões e para a própria pele, tá? Então, de novo, a gente tem ação sobre a pele e ação sobre toda a parte do sistema locomotor. Junto aqui, além da condroitina do ácido hialurônico, ele tem também 2% de glicosamina. A glicosamina é uma glicosamina de fácil digestão, tá? Que também vai ser responsável pela manutenção dessa cartilagem. Então, e vai ajudar a regenerar também a cartilagem. Então, o que é importante a gente ver aqui? Que são vários componentes, tá? Isso aqui a gente citou os principais. Ele tem mais uma série de proteínas e aminoácidos. Então, esses componentes todos juntos, eles promovem uma sinergia de ação, tá? Então, vocês imaginam que, de novo, essas ações, elas não são específicas para um tecido e não para o outro. Então, em qualquer lugar do organismo que tiver um processo inflamatório, que necessitar de uma ação anti-inflamatória e bactericida, esses componentes vão agir, tá? Isso é uma coisa muito interessante. Vamos lá. Aqui nesse próximo slide, muito bem, a gente fala sobre a membrana da casca do ovo. Então, ó, nesse desenho aqui tem o esquema do ovo, e aqui tem um corte exatamente da casca. Vocês estão vendo o meu cursor aqui? Dá para ver, Letícia? Dá para ver aqui a flechinha? Muito bem. Então, é que tá um pouquinho ruim, tá muito pequeno, acredito que esteja muito pequeno para vocês verem. Aqui, essa linha cinza aqui, que na verdade deveria ser uma linha branca, é a casca do ovo, tá? Desculpa, é uma cutícula que está em volta da casca do ovo. Essa linha aqui meio laranja, meio amarela, escura, aqui é a casca do ovo. E essa membrana de onde a gente extrai o ovo PET, na verdade, são duas membranas. A gente tem uma membrana interna, cadê a minha flechinha que sumiu? Minha flechinha sumiu. Uma membrana interna e uma membrana externa. Então, aqui eu vou aprofundar um pouquinho sobre aqueles componentes que eu falei, tá? Então, como eu tinha comentado,
A membrana da casca do ovo, ela é rica em aminoácidos, em minerais, principalmente cálcio, magnésio e manganês, rico em vitamina K2. A vitamina K2, ela é responsável por conduzir o cálcio, estimular o cálcio aí para os ossos, então a fixar cálcio nos ossos, tá? A membrana da casca do ovo é uma fonte de glicosaminoglicanos de alta biodisponibilidade, então que o organismo realmente consegue aproveitar, ele não é só degradado, ele não é degradado no estômago, ele é absorvido no intestino e o organismo consegue aproveitar esses glicosaminoglicanos. A membrana da casca do ovo tem uma função muito interessante, que a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, de modulação do sistema imunológico, tá? Ela reduz também as citocinas inflamatórias de forma muito interessante. Eu queria até falar um pouquinho aqui para vocês o seguinte. Deixa eu ver aqui uma coisa que eu tinha anotado aqui, uma coisa interessante para eu falar para vocês, tá? Sobre o sistema, desculpa, sobre a redução das citocinas inflamatórias, a membrana da casca do ovo, ela tem ação muito intensa sobre as interleucinas, que são aqueles marcadores inflamatórios. Então, principalmente as interleucinas 1, 2 e 6, que são as interleucinas pró-inflamatórias. Então, aqui a gente fala um pouquinho melhor sobre essa parte da inflamação mesmo. Então, vamos lá. Aqui, como eu falei, redução da interleucina 2, interleucina 6, 1, 8. Muito bem. A gente, além da redução dessas interleucinas, a gente também tem a redução do TNF-alfa. Eu não sei se vocês lembram desses marcadores inflamatórios, mas assim, cada vez mais vocês vão ouvir falar nas palestras principalmente sobre nutracêuticos, desses marcadores inflamatórios. Algumas palestras acabam sendo bioquímica total, e eu, por acaso, eu peguei DP de bioquímica, bombei de bioquímica na faculdade, e eu odiava ciclo de Krebs, odiava, não conseguia entender. Quando eu tive, na verdade, o fato de eu ter bombado de bioquímica acabou me atrasando um ano na faculdade, então eu me formei um ano depois. E eu falei, para que eu vou usar esse negócio? Eu vou falar que hoje em dia, principalmente estudando nutrição, agora, né, muitos animais, tanto gatos quanto cachorros, recebendo oh meu Deus, recebendo dietas caseiras, né, e feitas por nutrólogos, por nutricionistas, aí a gente vê aonde a gente vai usar a bioquímica, porque tudo é tudo marcador inflamatório, e depois a gente consegue enxergar onde esses marcadores entram na bioquímica total, é muito legal, tá? Então, imagino que tem alguns estudantes aí que estão assistindo, que vão assistir, estudem a bioquímica, porque vocês vão usar, principalmente nos dias de hoje. Sinceramente, como eu falei, eu estou formada há 25, 26 anos, eu não usava tanto essa parte, mas desde que eu comecei a entrar na manipulação, desde que eu entrei na manipulação, o tempo inteiro a gente fala de marcadores inflamatórios, principalmente marcadores inflamatórios, mas fala de enzimas, fala de cofatores, né, Letícia? Quando a gente vai falar de nutracêuticos, principalmente nutracêuticos, né? Então, vale a pena prestar atenção. Eu sei que é um pouquinho árido isso aqui, mas é muito legal vocês já se familiarizarem com isso tudo. Muito bem. Estava falando, né, fiz esse parênteses enorme, e agora vamos lá, vamos seguir. Estava falando do redução do TNF-alfa. O TNF-alfa, olha que interessante, ele é o principal marcador de resistência insulínica nos cães. Isso significa
Isso é uma coisa que eu pensei aqui. Isso significa que, se você reduz a resistência insulínica, de repente poderia ser interessante para um cachorro diabético, ou pré-diabético. Óbvio que isso aqui é um suplemento, né? Ele não é para substituir tratamento, não vai substituir uma insulina, por exemplo, que seja prescrita, mas de repente, com a manutenção dessa inflamação, né? Um animal diabético é um animal super inflamado, de repente a gente consegue diminuir a dose da insulina fazendo, né, administrando uma série de nutracêuticos, entre eles o Ovopet, tá? Então, lembrando que o diabético tem uma resistência à insulina super alta, né? Então, tem desculpa, tem uma resistência insulínica alta, então a gente consegue baixar essa resistência insulínica. Todos nós gordinhos, eu me coloco nisso aí, a gente tem uma resistência insulínica alta, tá? Então a gente precisa diminuir essa resistência insulínica para conseguir digerir e não acumular açúcar e não acumular gordura, né? Então, realmente conseguir produzir energia a partir do açúcar, certo? Então, essa é uma observação muito interessante sobre o TNF-alfa, vocês vão ouvir falar muito dele. O Ovopet, ele também ajuda na redução da proteína C reativa, que eu vejo hoje cada vez mais os veterinários pedindo a proteína C reativa, que é uma coisa que se pede muito em exames de sangue humanos, né? Isso em câncer, né? Em neoplasias, a proteína C reativa está aumentada, em tanto animais quanto pessoas diabéticas. Então, é um indicador, junto com outros indicadores aqui que a gente está colocando, é um indicador importante de inflamação do organismo, tá? O Ovopet reduz também o fator NF-kappa-beta. O NF-kappa-beta, ele é responsável pela transcrição de genes inflamatórios. Então, se você tem muito desse fator, esse fator muito ativado no organismo, o que, que vai acontecer? Ele vai levar para dentro das células, todas as células do organismo, os genes inflamatórios, ele vai estimular a formação desses genes inflamatórios, com isso o organismo fica mais inflamado, tá? Ele reduz também o TH17. O TH17, outra coisa que eu acho super interessante, que não é citado pelo fabricante do Ovopet. O TH17, ele influencia demais, ele está diretamente envolvido na inflamação do intestino, dos intestinos, tá? Então, ele está envolvido também em artroses, artrites e algumas doenças autoimunes. Então, se a gente consegue reduzir esse TH17, também pode ser o Ovopet pode ser muito útil para tratar problemas intestinais. Eu vou falar mais para frente, tá? E o Ovopet aumenta o TREG. O que é o TREG? O TREG é um marcador responsável por equilibrar o sistema imunológico. Então, se ele está hiperestimulado, ele diminui esse estímulo, e se ele está pouco estimulado, ele aumenta esse estímulo, tá? É super interessante. Muito bom. Vamos lá. Aqui eu vou começar a falar para vocês que o Ovopet ele tem várias evidências científicas, tá? Então não é um nutracêutico que não foi estudado em animais. Ele também tem um muito parecido que é para humano, tá? Ele tem um outro nome que também é o mesmo, na verdade é o mesmo produto, exatamente o mesmo produto, mas foram feitos estudos para a veterinária e estudos para humanos, tá? Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre, vou mostrar alguns trabalhos com o Ovopet e mostrar algumas evidências científicas do Ovopet. Então, assim, foi estudado não somente in vitro, mas foi estudado in vitro, in vivo e estudos
clínicos também, que eu vou falar um pouco sobre todos. In vitro, foi observado uma menor degradação de colágeno e um estímulo da síntese do colágeno e dos proteoglicanos, tá? Em vivo, é muito interessante porque o fabricante mostrou para a gente, eu não consegui colocar esse slide aqui, mas ele mostrou para a gente um corte histológico das cartilagens num tempo zero, então, quando o animal começou a ser tratado com ovo PET, e depois de 30, 60 e 90 dias da suplementação com ovo PET. E aí foi observado uma melhora de 20% nas condições gerais da cartilagem. Então, como eu falei, ele melhora a viscosidade, ele melhora a concentração de colágeno na cartilagem. Então, é nítida assim, a diferença na cartilagem. Vocês veem que a cartilagem, uma cartilagem, ela se torna muito mais próxima da saudável. Clinicamente, foi observado que o ovo PET, ele reduz a dor, tá? E melhora a mobilidade. Então, os tutores, eles referem para a gente, mesmo para os veterinários, eles referem que o animal está mais feliz, que o animal está mais animado, que o animal voltou a brincar, que o animal está levantando mais rápido, então está com mais facilidade. Então, é exatamente isso que a gente quer clinicamente, né? Muito bem, vamos lá. Alguém está servindo água? Uma aguinha só. Aqui, focando mais na parte locomotora, a gente tem, então, aqui um resumão dos benefícios que foram cientificamente comprovados do ovo PET. Então, ele tem uma ação analgésica, tem uma ação condroprotetora, anti-inflamatório e regenerador de cartilagem, que isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente tem alguns produtos no mercado que eles melhoram muito a dor e melhoram a inflamação, mas eles não estimulam a regeneração da cartilagem. Então, essa associação, essa sinergia que eu falei para vocês desses componentes todos, eles promovem a regeneração da cartilagem. Então, isso é incrível, né? Nem em humanos a gente tem esse tipo de produto. Agora tem o semelhante ao ovo PET, que se chama Ovomet, com M de Maria, E de elefante, T de tatu. Tá? Aqui, então, eu vou começar a mostrar agora vários trabalhos científicos muito interessantes, tá? Para vocês verem o que tem. Aqui, esse trabalho foi um trabalho que eu achei, não foi fornecido pelo fabricante do ovo PET, mas eu achei muito interessante que aqui ele fala, é um estudo que fala sobre, não especificamente o ovo PET, mas sobre um pó da membrana da casca do ovo, tá? Melhorando a inflamação intestinal. Então, melhorando a inflamação do epitélio intestinal e aliviando a desbiose intestinal, né? No caso intestinal, aqui não é a desbiose da pele, é a desbiose intestinal. Eu achei super legal e lembrando aquilo que eu tinha comentado com vocês, de diminuir TH17, NF-kappa-beta, interleucina 1, todos esses marcadores inflamatórios, eles são ligados intimamente com a inflamação intestinal. Tá? Então, essa pode ser uma das utilizações também do ovo PET como suplemento para animais que tenham ou desbiose, ou diagnóstico de desbiose intestinal, ou mesmo doença inflamatória intestinal, tá? Muito bem. Seguindo, aqui falando um pouquinho mais sobre a parte locomotora, aqui é um estudo que é sobre o ovo PET mesmo, foi utilizado o nosso produto no tratamento de displasia de quadril em cães, tá? Também falando sobre a eficácia, né?
Então, aqui, esse estudo, ele comenta sobre a melhora da amplitude dos movimentos, a melhora de velocidade de movimentação, essas observações que são um pouco mais subjetivas, mas que são importantes, que é o nosso objetivo, que é melhorar qualidade de vida, certo? Aqui, fala também uma coisa muito interessante, o Ovopet, ele é super indicado para cavalos. Como eu comentei com vocês lá no começo, a minha formação, grande parte da minha vida foi com equinos, e eu achei muito interessante, porque quando eu me formei, óbvio que não tinha nada parecido com isso daqui, a gente, aliás, usava bem pouco nutracêutico para cavalos, né? E agora tem muita coisa. Então, o Ovopet, ele tem indicação, sim, para cavalos. As farmácias de manipulação, elas ainda têm uma limitação de manipular produtos para cavalos, porque o MAPA, o Ministério da Agricultura, ele entende que os cavalos, eles são animais de produção. E, na verdade, os cavalos, hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, eles são pets, entendeu? Eles são animais que estão muito próximo, né, das pessoas. Então, essa definição, né, essa posição dos cavalos, dos equinos, junto ao mapa, isso daí provavelmente vai mudar, e aí as farmácias de manipulação, todas as farmácias de manipulação vão poder manipular para cavalos também. Então, não é uma coisa que a gente divulga muito ainda, a gente tem bastante material sobre o Ovopet indicado para cavalos, mas, assim, a gente ainda mantém ali meio, assim, debaixo dos panos, tá? Mas tem estudos científicos também na melhora da movimentação e na melhora da inflamação, na melhora da movimentação em termos de claudicação, né? Aqui, por acaso, foi em cavalos trotadores, tá? Muito bem. O que eu queria mostrar para vocês, até esse slide aqui, eu falei para a Letícia que eu completei um pouquinho mais, porque o Ovopet, esse produto, né, da membrana da casca do ovo, ele tem um capítulo inteiro nesse livro, que é um livro muito legal, só de nutracêuticos na medicina veterinária. Vale super a pena ter esse livro, ele fala sobre muita coisa. Eu consulto, viu, Letícia, super legal. Não sei se a farmácia, de repente, vale a pena mostrar para a farmácia, ver se a farmácia adquire, porque ele tem, nossa, acho que tudo que eu já procurei, eu achei nele. Tá, fitoterápicos, porque acabam que os fitoterápicos também, muitos acabam entrando como nutracêuticos, então tem de tudo, né? Então, para mostrar para vocês que esse é um produto que tá aí espalhado pelo mundo e que já é conhecido, né, há bastante tempo. Muito bem. O Ovopet, ele foi também apresentado, isso foi uma coisa muito interessante, nesse Fórum Europeu de Alimentação para Pet, então Pet Food, em 2017 na Alemanha, tá? Em Colônia. E também foi apresentado pela Egnovo, que é o fabricante do Ovopet. Então, eles participaram de um fórum, teve uma sala específica para nutracêuticos, onde eles apresentaram o nosso querido, maravilhoso Ovopet. Muito bem, deixa eu só tirar que a imagem está bem aqui na minha frente. Eu quero ver esse slide aqui para mostrar para vocês. Seguinte, aqui a gente fala, aqui compara esses benefícios de vários produtos. Eu não sei se vocês conseguem ver, ó, vou mostrar com a setinha aqui, tá? A gente tem em branco aqui, extrato de mexilhão, esse aqui um cinza, nossa, nem sei, tem tanto cinza aqui, não sei se vocês conseguem ver. O colágeno tipo 2,
na concentração de 40 miligramas. O Ovomet, que eu falei para vocês, que na verdade é o Ovopet, tá? Que é o Ovomet é o nome humano, tá? Aqui é o Ovopet mesmo. Aí aqui tem uma associação de glucosamina com condroitina, tem colágeno tipo 1 e um anti-inflamatório não esteroidal, somente ele sem mais nenhuma coisa. Então, o que é isso daqui? É um trabalho que comparou a ação de cada produto isoladamente, tá? Aqui, nesse primeiro gráfico, foi verificado com 30 dias de tratamento de cada produto, e aqui com 50 dias de tratamento de cada produto. O que a gente observou aqui? Que a redução da dor, isso aqui pensando em doenças articulares, né? A redução da dor em doenças articulares do Ovopet foi muito parecida com a ação do anti-inflamatório não esteroidal, tá? Tanto em 30 dias quanto em 50 dias, e assim, quase o dobro da ação. Esse daqui, ó, é o colágeno tipo 1, tá? Que o Ovopet tem também. Mas esse daqui é a administração de colágeno tipo 1 puro, tá? Então, se a gente for ver, a redução da dor foi o dobro de só administrar o colágeno tipo 1, tá? E quanto mais aqui das outras. Esse daqui é o colágeno tipo 2, tá? Esse daqui essa nossa eterna associação da condroitina com glucosamina, e a minha setinha sumiu. E esse totalmente branquinho aqui é o extrato de mexilhão, que tem associado em alguns produtos comerciais, que é muito interessante, que eu até gosto em associações, entendeu? Mas não ele sozinho, né? Deu para ver direitinho? Eu não sei, esse slide não tá muito, não dá para ler muito bem. E aí aqui a gente tem, só para fazer um apanhado geral, aqui nós temos referências de vários trabalhos com o Ovopet, tanto de estudo in vitro, in vivo e em casos clínicos, tá? A gente tem esses trabalhos para disponibilizar. Vocês podem depois, se vocês quiserem, a gente tem um material bem interessante. Eu não sei se a Letícia, acho que, Letícia, você já mandou as lâminas do Ovopet? Não mandei ainda. Não, tá. Então, a gente tem as lâminas em PDF que a gente pode disponibilizar, e o que é muito legal é que o Ovopet, a gente tem um material mais conciso, assim, mais resumidão, que a gente imprimiu lâminas mesmo, e a gente fez um material mais robusto, que é um pouquinho mais aprofundado, que é só em PDF. Então, que eu posso, a Letícia, se não me engano, tem esses materiais, eu posso disponibilizar também para ela, e ela pode passar para vocês, tá? E se vocês colocarem Ovopet, Ovomet ou membrana casca do ovo em Google Scholar, em qualquer outro buscador de trabalho científico, vocês vão achar muita coisa, tá? É muito legal. Então, isso aqui é para mostrar algumas referências para vocês. Então, um resumão aqui sobre a pele. O que o Ovopet tem de benefícios comprovados? Restaurar a barreira natural da pele, reduzir a inflamação da pele e ajudar a manter a hidratação da pele. Lembra que eu falei de todos aqueles marcadores inflamatórios, pró-inflamatórios, que agem no organismo como um todo, né? Então, aqueles marcadores, de novo, vão agir no intestino, nos intestinos, na pele, nas articulações, tá? Muito bem. Aqui agora eu faço eu dou algumas indicações de como usar, para que usar, né? O Ovopet. Então, em trato gastrointestinal, né? TGI, vai ser melhorar a ideia de a gente administrar o Ovopet, suplementar o Ovopet, é melhorar a qualidade da membrana do intestino. Então, ele vai ajudar
na melhora da permeabilidade do intestino, lembrar que a membrana do intestino ela é uma peneira mesmo, né? E com essa melhora da qualidade dessa membrana, na verdade, é melhorando e diminuindo o processo inflamatório do intestino, tá? Então, aqui eu coloquei uma das indicações, a disbiose e doenças inflamatórias intestinais. Uma coisa muito interessante que o OvoPet faz, ele vai ajudar a microbiota intestinal a se equilibrar, tá? Então, quando tem um processo inflamatório no intestino, todas aquelas bactérias que estão, a gente tem bactérias patológicas e não patológicas, quando tem um processo inflamatório, uma parte dessas bactérias, elas morrem. E elas liberam uma coisa que um professor meu fala muito de cadáveres de bactérias, que são os LPS, são os lipopolissacarídeos. Esses lipopolissacarídeos são super inflamatórios. Então, a gente tem antes a morte de bactérias, que são bactérias boas, e algumas bactérias patogênicas que liberam esse cadáver, e isso estimula o processo inflamatório no organismo. Então, com o OvoPet, a gente consegue diminuir essa quantidade liberada de cadáveres no intestino, tá? Isso, então, na membrana intestinal. Muito bem. Para o sistema locomotor, a gente tem indicação do OvoPet, como eu estou falando aqui, direto, né, para doenças articulares e ósseas, né? Lembrar que o OvoPet tem ação bactericida, ele vai fixar o cálcio, promovendo assim melhora na qualidade da reparação óssea. Lembra que ele tem a vitamina K2, ele tem a lisozima, a vitamina K2 é responsável por levar o cálcio para os ossos, tá? E o OvoPet, ele tem uma ação muito interessante sobre os condrócitos, tá? Os condrócitos, eu tenho também esse mesmo professor, ele fala umas coisas muito interessantes. Ele fala que os condrócitos agem para o bem e para o mal, tá? Então, os condrócitos, eles têm um efeito catabólico e um efeito anabólico, tá? O catabólico, então, a destruição da matriz óssea, o que ele vai fazer? Ele vai inibir as MMPs, ou seja, as metaloproteinases de matriz, tá? Aqui eu coloquei essas principais enzimas são a colagenase e a elastase. Então, o OvoPet vai diminuir a ação dessas enzimas, que são enzimas que quebram, degradam colágeno dentro do osso. Lembrar que o osso, 90% dele é feito de colágeno. Tá? Agora, em cima dos condrócitos também, os condrócitos eles têm um efeito muito positivo, que é o efeito anabólico, tá? Então, o OvoPet, ele vai, sobre o condrócito, estimular a síntese do colágeno. Então, o próprio OvoPet estimula a síntese endógena do colágeno. Além de fornecer colágeno exógeno, ele estimula, pelo condrócito, a síntese de colágeno. Tá? Então, vai ter uma melhora estrutural também das articulações e do osso. Então, quais são as indicações para o sistema locomotor? Vai ser muito interessante para retardar a evolução das osteoartrites e osteoartroses. E uma coisa muito interessante, se ele tem toda essa função cicatricial e de levar o cálcio para o osso, por que não oferecer em pós-cirúrgico de cirurgias ortopédicas? Também é uma ação muito interessante do OvoPet. Na pele, ele também é incrível, tá? Então, o OvoPet, por tudo aquilo lá que eu falei de manutenção da hidratação,
o que que ele vai fazer? Ele vai melhorar a qualidade da barreira cutânea, tá? Reduz a perda de água. Isso é muito importante, eu não sei se vocês lembram, para atopia. A atopia, hoje em dia, se descobriu que está relacionado muito à perda da hidratação da pele, perda de água pela pele. Então, o Ovopet ajuda a manter a quantidade de água ideal na pele, tá? Além de tudo, ele vai estimular a cicatrização também, tá? E eu não sei se vocês lembram que ele tem, eu falei que ele tem, como ele tem vários aminoácidos principais que ele tem são a prolina e a cisteína. A prolina é constituinte do colágeno, então vai estimular a cicatrização. E a cisteína é precursora da queratina. Então, para queda de pelos, seria muito interessante também, tá? Então, aqui eu coloquei em dermatopatias em geral, por exemplo, atopia. Muito bem, vamos falar sobre as doses do Ovopet. Em equinos, como eu falei, que tem indicação 10 gramas a cada 24 horas por via oral, tá? Para cães e gatos, a gente tem duas doses principais. Uma dose de prevenção de 6 miligramas por quilo a cada 24 horas via oral e uma dose de tratamento de 12 miligramas por quilo a cada 24 horas via oral. Aqui nos gatos, eu coloquei um asterisco. O que que acontece? Não existe nenhuma contraindicação para gatos, para felinos, mas ainda não existem trabalhos concluídos em felinos. A gente tem muita coisa em cão e em cavalo, mas a gente não tem trabalhos ainda concluídos, então não foram definidas doses exatas para felinos. E o que que acontece? Essas doses que a gente fala aqui de 6 miligramas e 12 miligramas são doses que foram testadas. Então, foram testadas diversas doses, porque também, quando se descobriu a composição do Ovopet, não se sabia qual que era a dose ideal. Então, foram feitos vários testes. Então, teve teste com 1 miligrama por quilo, 2, 3, 4 miligramas por quilo. Tem ainda material científico que cita a dose de 4 miligramas por quilo como manutenção. É um animal que é sadio, mas você quer fazer um antioxidante, então você faz um ômega 3 junto com o Ovopet para manutenção. Tem dose de 10 miligramas por quilo, 12 miligramas por quilo, 15 miligramas por quilo, 30 miligramas por quilo, e o que foi observado é que com essas duas doses, são doses eficazes. Então, não tem por que dar 30 miligramas por quilo se você consegue ter uma ação legal que você espera e interessante com 12 miligramas por quilo, certo? Muito bem. Então, aqui algumas conclusões falando exatamente aqui, eu não sei se vocês conseguem ler, aqui a gente tem a indicação do Ovopet como alimento funcional, então manutenção mesmo, que você pode colocar na ração, você pode colocar na comida seca, na comida úmida, fazer em biscoito, em cápsula, com essa dose diária de 4 miligramas por quilo, tá? Ele vai, assim, proteger as articulações, melhorar o desenvolvimento muscular, na pele vai restaurar a barreira natural da pele e melhorar a qualidade de vida do animal. Como suplemento alimentar, a gente tem as duas doses que eu falei, tá? A dose de prevenção, que eles citam 6 miligramas por quilo, e de tratamento 12 miligramas por quilo. Aqui já para tratar, então, condropatias em idosos, em filhotes, depois do procedimento cirúrgico ortopédico, como eu falei, animais com dermatopatias, animais atletas, tá? E também, por que não, administrar em animais algumas raças que têm predisposição, por exemplo, para desenvolver displasia, que a gente sabe bem, pastor alemão, golden, labrador, rottweiler, né? Muito bem. Aqui eu estou vendo aqui que eu tenho 10 minutos. Eu entro agora nas sugestões de fórmulas, tá? Eu fiz algumas formulinhas que são bem interessantes. Então, olha, fiz uma fórmula
para melhorar a saúde articular. Aqui eu tenho o Ovopet, tenho o Curcuvet, que é a nossa curcumina fitossomada, que é uma curcumina com maior biodisponibilidade, que a Magistral Vet tem disponível. Todos esses produtos que eu vou falar, a Magistral Vet tem disponível, tá? Então, aqui eu gosto de fazer algumas associações para otimizar e para ter aquela sinergia desses componentes em cima da associação que a gente está prescrevendo, tá? Então, aqui eu tenho o Ovopet, pensando em regeneração articular, em combater a inflamação. Eu tenho o Curcuvet, que é um super de um anti-inflamatório e um antioxidante muito interessante. Aqui eu coloquei o manganês quelato, que é um cofator para síntese de condroitina na matriz óssea. Então, o manganês é muito importante em formulações para articulação. E a vitamina E, que também é um super de um antioxidante, tá? A dose aqui, a posologia seria uma dose ao dia, então uma dose CID, e a duração do tratamento varia realmente com a observação do veterinário em relação à mobilidade do animal e tudo. No geral, essas fórmulas que eu vou mostrar, elas não são fórmulas que precisam de pausa e que têm um tempo determinado para manter. Eu tenho pacientes que, por acaso, a gente começou com a dose de 12 miligramas por quilo do Ovopet, que seria a dose de tratamento, e o cachorro ficou tão bem que o proprietário não quer passar para a dose de 6 miligramas por quilo, que é uma coisa que eu indico, pelo menos começar a fazer o Ovopet durante 90 dias com essa dose de 12 miligramas por quilo e depois cair para 6 miligramas por quilo a dose de manutenção. Muitos proprietários, né, tutores, não querem diminuir porque tem uma resposta tão boa, não tem nenhuma contraindicação, ok? Aqui eu fiz uma formulinha para a saúde intestinal, porque eu acho incrível a ação do Ovopet para o intestino. E aqui tem alguns produtos diferentes que tem também na Magistral Vet. Aqui, o que eu fiz? Eu associei o Ovopet com um ômega 3, com 2 tipos de pré-bióticos, tá? Então, aqui o nosso Macrovet, que são beta-glucanas, 1,3, 1,6. Hoje em dia, cada vez mais tem estudos científicos na parte de nutrição de cães, associando a equilíbrio do sistema imune e ação anti-inflamatória das beta-glucanas 1,3, 1,6, né, que é esse pré-biótico proveniente do Saccharomyces cerevisiae. E a gente tem também um outro prebiótico, que é o Activete, que são conhecidas, que são as mananos, muito conhecido também como MOS. Eu não sei se vocês já ouviram falar, é uma sigla mesmo, MOS, que são as mananoproteínas. Eu tenho uma dificuldade de falar essa palavra, tá? Então, o Activete são essas mananoproteínas, que também são frações do Saccharomyces cerevisiae, que é um prebiótico, né? Que vai, então, melhorar o ambiente da microbiota intestinal, propiciando como que eu vou falar? A ação de bactérias do bem em detrimento das bactérias patogênicas. Aqui eu adicionei também a L-glutamina, que é um aminoácido que é degradado pelos enterócitos e pelas bactérias intestinais, e é muito interessante porque a glutamina, ela gera ATP para respiração celular, então ela gera energia para as células, então muito importante para a saúde celular do intestino, que é o que a gente tem que pensar. Então, vocês vão observar que muitas das fórmulas para intestino têm L-glutamina, tá? Aqui também a posologia de uma dose ao dia, também a duração do tratamento vai depender da resposta do animal. Aqui para a parte de pele,
eu associei o Ovopet também com prebióticos, como eu falei aqui, ó, Macrovet, que é a beta-glucano 1316. Eu coloquei o DHA, DHVET, também porção super anti-inflamatória do ômega 3, tá? A Coppervet tem um produto que é só o DHVET, que é separado do EPA. Então, lembrando que o ômega 3 tem EPA e DHA, e a Coppervet tem um produto que é só o DHA-VET, só o DHA, a porção DHA, tá? Que é muito anti-inflamatória. Aqui eu associei para a pele a biotina e a vitamina A, para manutenção da saúde da pele também. Muito bem, eu pensei que eu achei super interessante, eu estou acabando aqui, tá, gente? Que eu pensei super interessante fazer, então, uma fórmula, por tudo que eu falei lá atrás, para um paciente geriátrico, tá? Então, aquele animal que já tem as patologias instaladas. O paciente geriátrico, e na verdade eu acho que muitos pacientes, eles não chegam mais na clínica somente com um problema de pele, um problema locomotor, um problema intestinal. Muitas vezes eles têm, principalmente os cães e os gatos mais idosos, eles têm todas essas patologias juntas, certo? Você vai ter artrose, você vai ter inflamação no intestino, você vai ter alguma lesão de pele, atopia ou alguma inflamação. Então, eu elaborei essa fórmula que, na verdade, é um conjunto, é uma associação de todas as outras fórmulas, porque esses produtos são produtos que eles são multitarefas, multifacetados, né? Eles não servem para uma coisa só, para uma patologia só. Por isso que tem muita repetição desses ativos, porque eles funcionam para tudo isso. Então, aqui, de novo, eu coloquei o Ovopet, eu coloquei o Curcuvet já numa dose, que é a dose cheia dele, que é de 8 miligramas por quilo, lembrando, né, Curcuvet é a curcumina com ação anti-inflamatória e antioxidante. A curcumina é muito interessante porque ela tem uma ação também sobre neoplasias, tá? Então, ela aumenta a destruição das células neoplásicas, que a gente chama de apoptose celular. Então, num paciente geriátrico, pode ser uma coisa bem interessante. Eu coloquei de novo o Macrovet, que é a beta-glucano 1316, já em umas doses um pouquinho mais altas. Coloquei o DHA de novo, anti-inflamatório, e aqui eu coloquei o ômega VET, que é o nosso ômega 3, que aí é o EPA e junto com o DHA, mas a gente tem esse nome de ômega VET Gold, tá? Porque ele tem uma concentração mais alta de EPA e DHA quando comparado com aquelas capsulinhas que a gente compra em farmácia. Ele realmente é um ômega 3, também derivado de peixe e super purificado, sem metais pesados, como é uma questão, né, dos óleos de ômega 3 que tem hoje em dia, que é a preocupação da gente se intoxicar por metal pesado, tanto a gente quanto os nossos pets, tá? Aqui são doses mais altas, a dose do DHVET está dependendo da dose do ômega VET Gold, isso então tem que ser para como eu falo aqui, para cada lote de ômega VET Gold e de DHVET, a gente tem que calcular a concentração, tá? A gente sabe a dose que um cão tem que receber de DHA e de ômega 3 total, então isso no geral a farmácia ajuda a gente a fazer esse cálculo de dose, para a gente dar uma dose, uma concentração adequada desse ômega 3, que no geral a gente dá a subdose de ômega 3, quase que sempre, tá? Então a gente tem que aprender, nós veterinários, a gente tem que aprender a fazer conta. E aí, gente, era isso que eu tinha para falar. Estou super à disposição. Estou com 1 hora exata aqui no meu relógio e 1 minuto. Se tiver alguma pergunta, alguma colocação, alguma sugestão, alguma crítica,
Eu estou super aberta. Se quiserem também abrir a câmera, abrir o microfone. Letícia, não sei se tem alguma pergunta aí no chat. Samantha, antes da pergunta, eu queria até perguntar também para você da questão de restrição do ovo PET, se tem alguma. Ok, muito ótima pergunta. Não existe restrição, tá? Nem para cão, nem para gato, nem para pacientes renais, pacientes hepáticos, pacientes com neoplasias, inclusive só para esses pacientes, como eu estava falando dos pacientes geriátricos, que no geral, não só eles, mas com certeza eles têm problema, né, já uma doença renal crônica, neoplasias de fígado, não tem contraindicação, tá? E não tem, o que eu, né, repetindo o que eu falei lá, não tem um período de pausa. E a diferença das doses, a dose de manutenção e a dose de tratamento, realmente vai depender da observação do tutor. Eu acho sempre interessante a gente oferecer, prescrever a menor dose possível para obter o resultado que a gente está esperando. Então, eu sempre sugiro, né? Eu comentei lá atrás, mas sempre sugiro fazer a dose de tratamento por pelo menos 90 dias, chegando assim, observando que o animal melhorou a mobilidade, melhorou a inflamação da pele, poderia diminuir essa dose para metade, que é de 6 miligramas por quilo. E aí manter sem limite de frequência e de tempo, tá? Como eu falei, tem tutores que preferem manter a dose de 12 miligramas por quilo, tá? Até nem existe uma DL50, né, uma dose de intoxicação com ovo PET, tá? É muito difícil de ter qualquer problema. Eu não achei nenhuma referência de restrição do ovo PET em si, tá? Alguns outros nutracêuticos que a gente sempre acha, nutracêutico não tem problema, tá? Então, o ovo PET não tem restrição, tá? Não tem contraindicação. E pensando em alérgicos a ovo? Então, muito ótima pergunta. Também já farmacêuticos já me fizeram essa pergunta, eu achei muito interessante. Assim, eu não achei nada também, nenhuma referência de alergia, mas o que eu penso? Se um animal tem um diagnóstico de alergia ou hipersensibilidade alimentar à proteína do ovo, ele já passou por uma série de testes e de restrições alimentares, certo? Então, se eu nunca ouvi falar, eu não conheço, mesmo conversando com colegas que trabalham bastante com nutrição, um animal que foi diagnosticado que tem alergia à proteína do ovo, como nós humanos, que fica bem mais fácil da gente diagnosticar. Então, assim, se o animal tem hipersensibilidade à proteína do ovo, não vai usar, eu não indico usar, tá? Mas se o animal tem hipersensibilidade alimentar a outras proteínas, não tem problema, tá? No geral, o ovo faz parte de um dos testes de hipersensibilidade alimentar, né? Mas assim, se eu queria muito saber, se tiverem um caso de hipersensibilidade alimentar à proteína do ovo, eu queria saber mesmo, porque eu não acho referência, mas eu acho que é uma pergunta super importante, tá? Mas enfim, de novo, se tem diagnóstico, tem suspeita, não faz. Não indico, tá? Eu acho arriscado. Mas assim, animal que tem alergia à proteína do frango, mas não tem a do suíno, não tem a do cordeiro, não tem problema. Tá? A gente tem uma perguntinha da Renata. Ela Oba. perguntou se o ovo PET poderia ser associado à laser terapia no tratamento de uma lesão de pele, por exemplo.
Sabe uma coisa interessante que eu achei? Em humano, na veterinária eu não achei, mas em humano eu achei alguns trabalhos que usaram o ovo PET, o ovo MET, na verdade, topicamente, tá? Para estimular a cicatrização de feridas. E, óbvio, eu acho maravilhoso a ingestão, né? Isso aqui, lembrando que o ovo PET, ele é exclusivamente oral, né? Uso oral. Então, a ingestão do ovo PET com laser é espetacular, né? Principalmente se for uma ferida crônica, né? Aí é interessante você administrar o ovo PET por um tempo maior, não adianta fazer 15 dias, né? Não é um tratamento como um anti-inflamatório não esteroidal, tá? Lembrar disso que ele é um suplemento, né? Um nutracêutico, então ele demora um tempo para agir, demora um tempo para os tutores observarem um efeito. Inclusive, eu queria falar isso para vocês sobre o tempo de observação de efeito. O que foi observado que em vários desses trabalhos com o ovo PET, os tutores referem que com 45 dias de suplementação, eles já observaram uma melhora na condição da pele, né, principalmente em hiperemia da pele e na mobilidade dos cães, tá? Mas, assim, de todas as amostras que eu já fiz e que eu já distribuí para os veterinários, teve muita gente que me referiu já uma diferença. Isso eu vi muito em gato, inclusive, com 15 dias de utilização, tá? Já viram, assim, o gato mais ativo, o gato gato velhinho que já não conseguia subir mais nas coisas, tentando se mexer mais, subir no sofá, subir não sei aonde, voltar a brincar com arranhador, essas coisas, já com 15 dias, tá? É bem legal. Eu acho até que eu já comentei com você também, né, Samantha, da cachorrinha que eu tenho aqui em casa que usa. Com 15 dias ela estava com Sim, gabapentina, né, que ela teve sim. operação articular. E com 15 dias a gente parou a gabapentina e ela se manteve super bem. Ai, maravilhoso. Você falou, sim, é maravilhoso, é muito legal. Eu também uso nos meus aqui. Eu tenho um vira-latão que eu ainda não consegui diagnosticar o que ele tem, mas ele de vez em quando ele dá umas mancadas assim feias e eu reviro ele, tipo, eu sei de que membro ele tá mancando, mas eu não consigo saber que altura que é, entendeu? Se é mais baixo, se é mais alto, se é muscular, se é ligamentar, eu não consigo. Ah, não quero nem saber. Eu comecei ontem a fazer um ovopet nele, vamos ver como é que ele fica. Porque só vai ajudar. Ele é um cachorro que precisa ganhar massa muscular também, sabe? Então, e é um cachorro que eu suspeito que tenha uma inflamação intestinal. Então, eu falei, quer saber? Eu vou fazer porque só vai ajudar. Óbvio que eu vou ter que examinar não, levar para o veterinário, né? Para os meus colegas ortopedistas, para tentar diagnosticar. E ele deve ter alguma coisa crônica mesmo, né? Porque manca, não manca, manca, não manca. Um dia tá mancando que não bota o anterior no chão, no dia seguinte está ótimo, correndo e pulando. Então, tem que ver. Mas eu contei um caso que eu tenho meu, né, Letícia? Eu acho que eu falei que eu tenho um cachorro que é um vira-latinha que a gente resgatou da rua, que eu tenho certeza que ele é atópico. Ele não tem todos aqueles sintomas de prurido, inflamação de pele e tudo, mas ele tem uma lesão, a única lesão de pele que ele tem é aqui no lábio superior, ele tem uma área de alopecia, e que às vezes está bem hiperêmico, é um lugar que ele coça, né? Vez ou outra. E aí, ele tem uma fratura, eu resgatei ele porque foi meu namorado que resgatou. A gente resgatou porque ele estava na frente de casa com uma pata quebrada. Vamos lá, levamos no colega, não sei o quê, tá uma baita fratura na articulação do cotovelo, assim, destruiu a articulação dele. Operamos, tal, não sei o quê. Bom, conclusão, ele quebrou a placa e o pino, tivemos que tirar e consolidou totalmente errado, entendeu? Tudo encavalado, não consolidou. Ele tem calo ósseo, mas ficou uma poliescoliambose
Conclusão, ele tem uma pata mais curta do que a outra, um anterior mais curto do que o outro, então ele manca. Eu resolvi fazer uma amostra de ovopet para ajudar, porque assim, com certeza, ele tem dor muscular no quadril, ele tem um pouquinho de dor muscular no outro membro, de tirar um peso e colocar para o outro. Falei, vou fazer o ovopet pensando nessa parte locomotora. E aí um belo dia, estou lá, acho que com um mês. Eu sempre fico mexendo na boca dele, vou ver o dente, vou não sei o quê. Eu falei, ué, ele tinha uma pinta, na verdade, que era uma área alopécica, e não tem mais. Aí eu falei, gente, não acredito. A única coisa diferente que eu fiz foi o ovopet. Então, assim, realmente melhorou, repilou e não desinflamou, porque ela estava hiperêmica, essa área. Era uma área muito pequenininha, mas bem lábio superior, é bem local que os cachorros atópicos têm muito prurido, entendeu? E foi muito legal, porque só me caiu a ficha depois. Eu falei, gente, né, funcionou. E ele tinha uma pele meio, sabe, parecia meio seborreica, assim. Nossa, melhorou total. Agora ele toma Ovopet direto para tudo. É muito bom. É muito bom quando a gente usa nos nossos bichos, né? Sim. Muito bem. Temos duas mensagens aqui da Sabrina. Oba, vamos ver. Ela falou, adorei, excelente aula, muito Que legal, legal. extremamente importante, quando conhecemos toda a bioquímica envolvida entre os organismos e medicamento. Sim. Entendemos que pode ter diversas aplicações, conseguimos associar em muitas situações e é realmente um produto incrível. Obrigada. Que bom, é muito legal. A Renata também agradeceu, muito bom. A Lidiane, muito bom, parabéns. E a Vitória falou que você explica tão bem que fiquei muito feliz por todo esse aprendizado. Que legal! Nossa, isso também é super importante. Eu falo muito, a Letícia sabe. Eu fui fazer uma palestra para ela também, eu tinha meia hora, eu falei 1 hora, caramba, porque é muita coisa, né? E eu acho, tem essa parte que eu falei dessa parte bioquímica, que é meio chatinha, mas é chatinha quando a gente não entende. Aí na hora que você entende por que esses marcadores estão lá e o que eles vão fazer, você relaciona com a parte clínica, fica tão legal, porque, você pensa, você sabe que se diminuir a interleucina 1, você vai diminuir a inflamação em tudo, né? Então é muito legal, que bom. Esse feedback para mim é super joia e eu gosto muito. Deu para perceber que eu amo o Ovopet e amo as outras coisas que tem ali também nas sugestões de fórmula. Depois, se vocês quiserem essa palestra, o PowerPoint da palestra, eu posso mandar para a Letícia, que tem essas formulinhas, tá? E são, de novo, são dos que a Magistral Vet tem, tá? Então, essas associações, tipo, são associações para a vida, assim, dá para usar para tudo, sabe? E super obrigada pelas perguntas. Eu só tenho que agradecer a Letícia, né, e a Magistral Vet por ter me convidado para falar sobre esse produto que é super legal, né? E tem aí meus contatos também, se vocês quiserem mandar perguntas, quiser mandar depois, surgir perguntas depois, manda para a Letícia, eu falo com a Letícia direto, ela me passa. E uma sugestão que eu queria dar para vocês, a gente tem, eu já tinha falado com a Letícia também, a gente tem um canal no YouTube que é Coopervet, tem várias aulas interessantes. Tem mais 2 aulas sobre o Ovopet, uma do professor Luiz Fernando de Moraes, que é um nutrólogo, e uma da Camila Morotti, que é uma farmacêutica super especializada em farmácias veterinárias, né, farmácias magistrais veterinárias. E como ela é farmacêutica e ele veterinário, são 2 visões e abordagens diferentes do Ovopet. Eu tentei juntar as duas, que é o que serve para mim e é o que eu converso para os veterinários. Então, vale a pena entrar lá no canal do YouTube, que tem todos esses produtos que tem na Magistral Vet, a gente tem aula lá. E são aulas mais longas, assim, de 1h30 e tal, mas são aulas profundas, sabe? Com muita informação legal. Eu já assisti, vale super a pena mesmo. Não é super legal? Uhum. Eu sei que hoje em dia é difícil a gente ter 1h30 para ficar sentado para ver uma aula,
Mas, assim, mesmo que você assista em partes, você escute, vale a pena escutar mesmo. Eu, às vezes, coloco, né, até falei para a Letícia, eu estou no carro, eu coloco no carro e vou ouvindo, entendeu? E aí é bom que vai entrando por osmose, tanto que a gente escuta, né? Pessoal, então acho que é isso. Quero agradecer a presença de todo mundo. O que vocês precisarem, vocês podem contar com a gente. Quero agradecer a Samantha mais uma vez, né, por mais uma palestra aí com a gente. Foi super boa, acho que todo mundo gostou. E é isso, gente. A gente Muito bom, vai conversando, mantendo contato no que vocês com precisarem. certeza. E o que vocês precisarem, a Letícia também tem todas as informações. Pode falar com ela e se precisar, ela coloca a gente em contato. O Rodrigo também agradeceu aqui, muito obrigada, Rodrigo. Obrigada a todo mundo que está aí e aguentando aqui o meu falatório, às vezes eu me empolgo.